Olá, amigos do Síndico.net, sejam bem-vindos. Eu sou o Júlio Paim e estamos começando mais um webinar. E hoje a gente vai falar sobre a importância aí de três elementos que são peça-chave de qualquer gestão de condomínio, que é composto, né, um tripé composto aí pelo síndico, pela administradora do condomínio e pelo zelador. Então, essa engrenagem, esse tripé, se ele não estiver bem em harmonia, se ele não estiver bem orquestrado, fatalmente a sua gestão vai falhar e você vai ter um desgaste enorme. Então, para falar sobre um tema tão importante e relevante, né, em qualquer gestão, eu vou contar aqui com dois super síndicos, que é a Karina Napp, uma super síndica profissional. Muitos de vocês já devem conhecer até ela do canal Tira Dúvidas. Ela é uma das moderadoras do nosso canal Tira Dúvidas no Síndico.net. E ela também é sócia-diretora da Admix Services, uma empresa de sindicatura profissional, né? E o Silvio Levi também, primeira vez aqui com a gente, síndico profissional, engenheiro civil pela FAAP e também sócio-diretor da SL Assessoria e Sindicância, também mais uma empresa aí de sindicatura profissional. Esse webinar, inclusive, é uma espécie de um esquenta aí para o Conexão Síndico.net, porque no evento eu vou moderar um painel com a Karina, com o Silvio e com mais um síndico também, onde a gente vai abordar temas, inclusive, relacionados a esse que a gente vai falar hoje, e também como outros aí muito relacionados, então, até a carreira do síndico profissional, como estruturar essa carreira e você, então, consolidar no mercado, se consolidar no mercado, tá ok? Antes de começar, eu queria falar do nosso patrocínio, que é a 8A Condomínios, uma administradora aqui de São Paulo, que também está muito presente ali no Síndico.net, na nossa plataforma de cotações no Cotei Bem, e inclusive tem sido aí muito bem avaliada, né? A 8A Condomínios está com a gente já há algum tempo e a gente agradece então a confiança e a gente se sente à vontade também de ter ela como patrocinadora de mais um webinar do Síndico.net, ok? Então, sejam bem-vindos. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui e eu queria começar com você, Karina. Acho que, na verdade, com você e depois o Silvio, para vocês contarem um pouco como que, brevemente, né, um pouco da sua trajetória e como que está a sua carreira hoje na área de sindicatura profissional ou sindicância profissional. Vamos lá. Eu trabalho com condomínio, na área condominial há mais de 10 anos. Já trabalhei do outro lado da balança, ou seja, nas administradoras de condomínio, sendo gerente de condomínio, sendo gerente de captação e implantação. E depois fui fazer os cursos, me especializar e trabalhar como síndica profissional. Já fui síndica moradora, já fui conselheira em alguns prédios. Então, assim, o mercado todo eu conheço um pouquinho. Sou formada em comunicação pelo Mackenzie, então a parte mais difícil que eu vejo da sindicância é a comunicação. E então, essa formação me facilitou bastante. Eu estou no mercado como síndica profissional há 4 anos. Hoje eu tenho 12 condomínios que eu administro aí. E é uma carteira variada? É uma carteira variada, tá. Condomínios residenciais e comerciais. Legal. Que são bem diferentes, então se você quer ser síndico profissional, você tem que saber a diferença dos dois, porque... Diferentes cenários. Diferentes cenários, é. Tá. Legal, muito bom. E você, Silvio? Conta um pouco pra gente. Conto sim. Obrigado pelo convite, Júlio Paim. É um prazer estar aqui com vocês. A gente espera poder contribuir. Como o Júlio falou, sou síndico profissional há quase 4 anos. Sou engenheiro civil de formação. Mas na minha vida toda eu fui síndico orgânico ou conselheiro, como a Karina também comentou. Sempre participei muito ativamente dos prédios ou que eu morava ou que eu era investidor, que eu tinha uma unidade, porque eu trabalhei 20 anos na construção civil em 2 companhias e eu tinha investimentos na construção civil. Então eu tinha interesse até de manter o prédio da melhor forma possível, então sempre participei muito ativamente das vidas dos condomínios. E resolvi entrar nessa empreitada de sindicatura profissional
em função de conhecer um pouco o mercado, de ver as falhas. Eu, enquanto executivo de incorporadora e construtora, eu via falhas que eu não gostaria que estivesse acontecendo. E resolvi montar uma empresa para fazer um trabalho talvez diferenciado nessa área. E a gente tem conseguido, a gente vai agora no meio do ano completar 4 anos de empresa. Hoje a gente possui 16 condomínios na carteira, também mistos, comerciais menos, mas a grande maioria condomínios residenciais. Muita implantação, a gente acabou se especializando, até talvez por ter vindo do mercado de construção civil, a gente acabou se especializando em implantação, já foram dezenas de condomínios implantados, muitos ainda em implantação, e quando a gente fala em implantação não é só aqueles primeiros 6 meses, 1 ano, a implantação leva um pouco mais do que isso, tem muita gente que acha que a implantação vai se estagnar no primeiro ano, depende do mercado, e o mercado tem estado muito estagnado com relação a vendas, então as vendas continuam ocorrendo, os estoques das construtoras continuam. Então, a implantação do condomínio leva aí talvez 1 ano e meio, 2 anos. Então, é muito importante todos terem isso em mente, né? Legal. E é isso, eu acho que é uma carreira que só tem a crescer, né? Vem falando sobre os bons profissionais terão em todas as áreas, e principalmente na sindicatura profissional, uma frente de trabalho muito grande, pois é um mercado novo, relativamente novo no Brasil, né? Se falar dos primeiros síndicos, não tem mais do que 20 anos, né? E é uma tendência, as responsabilidades do síndico cresceram muito, enfim. E estamos aqui. Os desafios cresceram bastante também, né? E, enfim, eu acho que assim, vocês, por mais toda a experiência que vocês têm, vocês ainda têm vários desafios, né, no dia a dia de vocês que realmente não é fácil. Vocês têm que estar sempre, né, evoluindo, se capacitando para aguentar o tranco, né? Capacitação é tudo nessa área, é participação nos cursos, nas palestras, nos seminários, no Conexão, é o 3º ano que eu vou estar junto com vocês. Verdade, aí. Agora no palco, né? Agora no palco, vai ser um prazer. E realmente a capacitação é de extrema importância. Está sempre antenado ao mercado, vendo os webinars, são super interessantes, conteúdos atrás de conteúdos. Eu costumo dividir com meus colegas de profissão, quando eu vejo algum artigo interessante, eu distribuo para várias fontes, que eu acho importante. Tem alguns síndicos que fazem essa troca, que eu acho muito salutar. Para quem quer ficar realmente no mercado, fazendo um trabalho diferenciado, é hiper salutar. Acho que é importante, Júlio, frisar que assim, a gente não cresce da noite para o dia para 12, 15, 16 condomínios, né? Sim. A gente foi, da minha parte, a SL, a gente foi crescendo nos últimos 3 anos e meio de forma madura, né? De 1 por 1, a estabilizou uma época em 6 condomínios, depois cresci para 9, e depois já faz quase 2 anos que eu estou estabilizado entre 12 e 15 condomínios. Lógico, depende muito do tamanho do condomínio, da fase que estão, mas é importante, do meu ponto de vista, a gente crescer de forma estruturada. Porque senão não dá conta também, né? Exatamente. Você vai metendo o pé pelas mãos, eu tenho uma carteira enorme de condomínios. Tá, mas efetivamente, qual é o trabalho que você faz? Porque a gente aprende todo santo dia condomínio. Então, hoje você fala, não tive problema nenhum essa semana. Você fala, tem alguma coisa errada. Porque você não ter problema em uma semana, tem alguma coisa que... né? Uma bomba vai estourar. Uhum. Então, assim, condomínio a gente aprende todo dia. Nunca é o mesmo cenário. Uhum. Por mais tempo de casa que você tenha, por mais conhecimento, sempre aprende alguma coisa nova. Com certeza. Bom, vamos entrar bem no ponto aí que a gente estava até conversando antes, né, sobre a importância dessa relação mesmo, né, desse tripé síndico, né, administradora e zelador. Eu acho que um dos grandes desafios que vocês têm, né, inclusive em um momento ali muito especial para vocês, é quando vocês chegam em um condomínio. Por quê? Falando desse tripé, a gente já tem ali 2 pernas desse tripé muito bem fincadas, né? Às vezes trabalhando muito bem, mas às vezes também não trabalhando muito bem, então, e desequilibradas também. E você é um elemento novo chegando, você é a 3ª perna que vai chegar ali para estruturar isso e fazer as coisas acontecerem bem. Então, é desafiador. Como que você lida com essa situação, Karina? Olha, eu acho assim, você foi eleito. Você não pode chegar, como qualquer outro trabalho, tá? Não pode chegar falando, não, eu tenho cargo de chefia, eu mando, eu aconteço, e é assim. Você tem que estudar o que está acontecendo, você tem que conhecer os funcionários, você tem que conhecer a administradora, você tem que se habituar, se antenar aos moradores, o que acontece, o que não acontece. Fazer um estudo prévio, Faz um estudo prévio. Então, quando eu assumo um prédio, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu vou primeiro até a administradora,
pego os livros de ata, leio a história do prédio, para eu entender quem brigou com quem pediu o quê, quem não pediu. Depois eu vou fazer uma vistoria no prédio, do topo até embaixo, para entender, aquilo que eu li é isso aqui e tal. Aí eu converso com o zelador, que é o que conhece a rotina mesmo, a realidade, converso com o corpo diretivo e tal. Então você tem que entender, você tem que conhecer antes de falar, opa, agora quem manda aqui sou eu ou não. É essencial fazer esse estudo prévio. Eu acho que é essencial, concorda, Silvio? Plenamente. A gente costuma realmente, quando a gente é eleito em Assembleia, a gente fala que normalmente o síndico é mandatário, né? A gente não é contratado, mas enfim, a gente não tem problema nenhum de ter contratos com os prédios. Mas ao assumir um prédio, a primeira coisa que eu faço realmente é fazer uma visita, não importa a ordem, ao condomínio para me apresentar ao zelador, que nem necessariamente ele está nos conhecendo, porque a Assembleia normalmente foi à noite, ele não teve a oportunidade de nos conhecer. Então eu venho me apresentar ao zelador, falar que estou chegando para somar, que eu preciso muito da colaboração dele, zelador ou gerente predial, não importa o nível que ele esteja. E como a Cânia chegou, não é chegar com os pés no peito dele. Não, né? Não, porque você precisa realmente do colaborador. E, ao mesmo tempo, também faço uma visita à administradora. Eu gosto de conhecer com quem eu estou trabalhando. Por acaso, nos últimos momentos, eu tenho pego administradoras que já estão no condomínio, com os quais eu já tenho um relacionamento. Então, já conheço a estrutura, mas não conheço, às vezes, o gerente. Então, faço a reunião, quero conhecer todo o histórico. Na verdade, eu peço para receber as atas, o histórico do condomínio. Recentemente, assumi um condomínio que tem 23 anos de idade. Então, tinha muito histórico, mas foi importante conhecer, porque tinha muitos problemas naquele condomínio. Então, conhecer o histórico dos últimos síndicos, a realidade daquele condomínio foi muito importante. Eu peço também todos os contratos, para a gente fazer uma repassada, não que estejam talvez mal negociados, mas é sempre bom dar uma repassada. Eu que tenho suprimentos na minha veia, eu fui gerente de suprimentos nas duas consultoras que eu trabalhei, além de obras, então eu tenho a parte de suprimentos na minha veia. Então eu gosto de dar uma repassada e normalmente a gente tem sempre boas margens para negociação, não mexendo no escopo. Eu não gosto de mexer no primeiro momento em escopo nenhum, né? A gente não quer chegar mudando, né? Eu só quero melhorar o que já tem. E aí com o zelador, como a Karina falou, aí sim é um checklist, eu venho do topo do prédio até o poço do elevador, fazendo um checklist completo, tentando extrair com o zelador, faço a vistoria com ele. Normalmente eu peço para ele estar trazendo uma prancheta ou mesmo com o celular, porque eu vou falar muita coisa eu vou perceber na primeira visita, que depois a gente vai aprofundar. Mas na primeira visita são muitas informações que eu vou estar percebendo, eu já quero que ele vai tomando ciência do que eu acho que vai ter pontos de melhoria ou não. E isso é um trabalho fundamental, e trazer o zelador para ti. O zelador, às vezes, depende de quem estava na gestão anterior, síndico orgânico ou síndico profissional, ele está, às vezes, por alguma forma, acomodado. Então, quando chega um síndico novo, ele fica incomodado que talvez ele vai sair daquela zona de conforto dele. Então, por isso que a gente tem que ter muito tato ao chegar no condomínio. Porque você vai precisar dele, né? Então, e eu trato tanto a administradora quanto o gerente predial, o gestor predial, da melhor forma possível, para realmente ter eles como parceiros, porque o tripé, como você citou, Júlio, tem que funcionar. Por bem ou por mal vai ter que funcionar. E às vezes o por mal, o que é? Depois de um período, você tentar trabalhar normalmente o gestor e não funcionar, e aí tem que trocar aquela peça do tabuleiro, que é fundamental tentar mantê-la, porque ele tem muito histórico. Mas a gente não vai insistir se o cara não quiser realmente sair da zona de conforto. Exatamente. E até seguindo essa linha, então, imagina o seguinte, Karina, você então está fazendo essa inspeção, você acabou de chegar lá no condomínio, tá? Fazendo toda a inspeção no prédio com o zelador, e ali no meio dessa inspeção, ou no final, assim, você começa a perceber, putz, vai ser difícil. Porque esse cara, às vezes, não tem a qualificação que deveria ter, ele está acomodado, como o Silvio falou, e você percebe que não vai ter jeito, ou você vai até tentar consertar, mas como que você... Tá, se ele não tem a qualificação, problema resolvido. Mas se ele tem a boa vontade, mas ele não sabe fazer, a gente matricula ele, dá curso, adapta o universo para que ele seja capaz. E fazendo isso, ele vem mais ainda ser um tripé, um braço direito. Porque ele fala, pô, apostaram em mim, investiram em mim para eu conhecer. Então, ele não sabe fazer alguma coisa? Tem jeito. Ele não quer fazer alguma coisa, ele vai boicotar você porque ele gostava do antigo síndico, ele é do outro time, porque prédios têm chapas, tá? Pois é. Então, para quem não conhece, não sabe, temos as panelinhas. Então, uma hora é que nem a política.
uma hora tá o time A, outra hora tá o time B, e você é eleito numa assembleia que você não tem time algum, mas o time A não gostou que você foi indicação do time B e acontece. E o zelador normalmente é de um dos times. Então até você trazer o zelador para junto de você, mostrar para o time A e para o time B que você não é de nenhum dos times, que você é completamente alheio àquele mundo, que você quer trabalhar para todos, então é mais difícil. Lógico, tem casos que a gente consegue reverter o cenário, mostrar para o zelador que a gente quer parceria, que quer o comprometimento, que é o melhor para o prédio, mas tem casos que não tem jeito. Você tenta e o cara fala que você foi e não fez, quando você nem apareceu por lá, não era seu dia de visita, ou ele fala que você foi e fez alguma coisa, você fala, mas eu não fiz isso, né? Fica aquela situação chata, que aí você fala, olha, muito obrigada, mas não dá, eu preciso de alguém que seja meu parceiro. Se eu sou seu parceiro e você não é o meu, não tem como. É uma via de duas mãos, não tem jeito, tem que ser. Ô, Silvia, você até estava comentando um caso parecido, né? De você chegou num condomínio e você se deparou com um zelador que você percebeu, né? Naquele momento que talvez não funcionaria bem, né? E às vezes é difícil também você chegar e já demitir, né? Fazer... Muito complicado. Conta um pouco essa sua experiência, né? Na verdade eu dei um caso, mas já foram alguns, né? Às vezes a gente chega num condomínio e na assembleia de tua eleição já tem aquela demanda, olha, o gerente, o zelador a gente não gosta, a gente quer que você troque. Ou às vezes até com a administradora também. Eu falo, gente, vocês estão me elegendo agora, deixa eu chegar, deixa eu sentir, deixa eu trabalhar, seja a empresa, seja o gestor predial, e tentar reverter essa situação. Porque para mim é muito ruim chegar já trocando, porque eu perco um pouco do histórico. E tem condomínio que eu cheguei que queriam que tirasse os dois, gerente e administradora, que estava lá há 18 anos, ambos, desde a implantação. E eu convenci o conselho, naquele momento, em assembleia, que a gente faria um cronograma, pelo menos 3 meses com um, depois mais 1 ou 2 meses com o outro, e aí gradativamente fazendo a troca. Essa experiência que eu tinha te comentado anteriormente, o gerente realmente estava acomodado, ele não vinha sendo cobrado, ele já estava no prédio há 9 anos, mas com a mesma síndica, colega nossa, há 4 anos. E ele realmente não queria sair da zona de conforto. Às vezes a gente até entende, não é só que não quer sair, ele está com a vida estabilizada, ele talvez até esteja querendo criar uma situação, acontece isso, né? Já é um senhor, já está aposentado, já está com os filhos criados, então era o caso específico desse, ele queria até criar uma situação e mostrar para mim que ele não ia sair da zona de conforto. Então, puxa, senhor, essa peça aqui não é aqui, ela tem que ficar guardada aqui. Você fala, aponta, 15 dias depois você cobra, não aconteceu. Na terceira vez não dá mais para cobrar, porque já fica até indelicado. Não estou pedindo para carregar um caminhão, estou pedindo para tirar uma peça, né? Enfim. Exato. Então você vê que ele não quer mais. Aí a melhor coisa que eu faço é conversa, é transparência. Eu sou muito aberto com todo mundo que eu trabalho. Eu acho que o meu perfil já mostra isso. Então eu gosto de conversar. Puxa, me fala, né? Você não está mais afim de trabalhar, quer outra oportunidade, não quer ficar realmente com um síndico que vai te cobrar de tudo, que faça a gestão completa. A gente conversa, a gente faz a transição. Então, mas isso eu costumo tentar levar uns meses para conseguir absorver o máximo que eu tenho dele, né? Costumo tentar fazer uma transição dele para o novo gestor da forma mais salutar possível, que é fundamental para o condomínio. Quem está chegando, quem está saindo tem histórico de 10 anos, 20 anos. Quem está chegando não tem histórico nenhum. Pelo menos 1 ou 2 dias de transição para ter uma transição mais salutar possível, a maior passagem de bagagem, histórico de condôminos, histórico de problemas do prédio, estrutural, administrativo, com os funcionários. Falando em funcionários, eu sou uma pessoa que gosta de tratar os funcionários pelo nome. Sim. É muito funcionário, claro, mas a gente procura ir gravando, associando, toda a diferença. Todo mundo gosta de ser tratado. Também deixa de ser mais uma peça essencial desse tabuleiro aí, desse não tenha dúvida, aí, não tenha dúvida. E quando a gente assume um condomínio que já tem lá afincado o gestor, o zelador, às vezes tem funcionários que estão embaixo dele que estão trabalhando contra ele, porque não gosta da forma que ele gere. Então você entra no circuito sabendo administrar, tendo tato, você consegue reverter essa situação. Legal. Então, você saber também qual que é a relação do síndico com do zelador com os subordinados dele, com os funcionários. Sim, porque da mesma forma que a gente está entrando e o zelador pode não gostar da gente, os funcionários que ele zela, que ele
coordena, então, faxineiro, porteiro, controlador de acesso, pode não gostar dele. Então você já chega, além dos problemas dos condôminos, você já tem que intermediar essa brincadeira aí, e não é fácil, porque você fala, olha, o cara pode ter razão, pode não ter, mas nunca mandar alguém embora de bate-pronto. Nem administradora, nem funcionários, seja ele zelador ou porteiro. Legal. Olha, ainda sobre o zelador, Karina, um ponto que eu acho que é super importante, como que você estabelece, como que você estrutura, né, a sua linha de comunicação com esse zelador, né? Com o zelador? Você tem algum canal específico ou algum formato assim definido? Não, assim, canal específico não. A gente e-mail quando tem computador, porque depende do prédio, da estrutura do prédio, né? Então, quando o prédio tem um computador, a gente consegue o e-mail. Quando o prédio tem telefone na portaria, tem o telefone da portaria. O telefone do próprio zelador, celular, WhatsApp. Então, o WhatsApp é o mais rápido. Acaba sendo útil. Né? É, o mais rápido. Só que tem que pensar e prestar atenção que o zelador trabalha das 8 às 18, das 8 às 17, segunda a sexta, sábado das 8 ao meio-dia. Varia aí o horário, então eu não vou ligar para ele ou mandar um WhatsApp para ele fazer alguma coisa no dia seguinte às 10 da noite. Da mesma forma que eu não quero que ele me incomode por alguma coisa desnecessária fora do horário comercial, eu não vou incomodá-lo. Ele é uma pessoa tanto quanto eu. Então, assim, é aquele jogo legal. Ó, eu te procuro das 8 às 18 e se passar das 18 e for alguma coisa importante, quebrou um cano, a bomba estourou, o aquecimento central parou de funcionar, preciso que você volte, ok, eu vou pagar hora extra para ele vai estar lá para me ajudar. Agora, fora isso, eu tô te ligando 10 da noite para te lembrar que amanhã vai um prestador de serviço fazer um orçamento. Não. Eu ligo para ele às 8, já que às 10 vai estar lá, e falo. Então, essa rotina tem que ser esquematizada, o WhatsApp é rápido, o telefone, mas respeitando o horário. Até para não ter um processo trabalhista depois, porque você falou com ele, porque fica gravado, fica no WhatsApp, fica registrado, depois ele pode cobrar hora trabalhada. Todo cuidado é pouco, né? Silvio, no caso, você, aí não só na parte de comunicação, você estabelece rotinas com esse zelador, a sua interação com ele? Tenho. Você falou de WhatsApp, enfim. Eu costumo ter com todos os meus zeladores contatos diários. Por mais que não aconteceu nada no prédio, pelo menos um bom dia, boa tarde, está tudo bem aqui. Eu acho importante ter isso, nem que seja por WhatsApp. Eu tenho rotina nos meus condomínios, a gente trabalha da seguinte forma, a gente sempre tem um período pré-definido, onde os moradores, os funcionários, o gestor sabe que eu vou estar lá. Normalmente segunda-feira de manhã ele vem aqui, o doutor Silvio chega aqui esse horário. Mas eu tenho um segundo período que não é pré-conhecido. A gente gosta de chegar de surpresa. Eu não chego tão de surpresa assim. Quando eu estou já quase chegando, eu mando uma mensagem dizendo: eu estava aqui na região, resolvi dar uma passadinha aqui, como é que você está? Você consegue me encontrar na academia, ou, enfim, no térreo? Então, eu tenho essa rotina de visitas com os condomínios. Com os zeladores, então, essa rotina diária de se falar. Em alguns condomínios eu tenho um preposto, então eu tenho um grupo de WhatsApp, eu, gestor e o preposto. Então, tudo que eles estão se falando também durante o dia, eu estou participando. A gente comentou lá atrás, né? A gente cresceu de forma estruturada, de forma que a gente consiga olhar todos os nossos prédios. Né? A responsabilidade é muito grande. Para você construir um nome foi difícil, para desfazer deve ser muito fácil. A gente não quer passar por essa experiência. Então, a gente cresceu de forma estruturada. Então, a gente consegue acompanhar a rotina de 95% de tudo que acontece nos nossos condomínios. Já com o zelador, lógico que tem uma atribuição, tem uma lista de tarefas diária, semanal, quinzenal, mensal, semestral, o checklist. Voltando um pouquinho do que a gente falou agora há pouco, né, quando eu faço aquele checklist inicial, quando eu chego no prédio, quantas vezes já não escutei do zelador? Eu nunca vim aqui no teto da caixa d'água, ou, aí é o mais comum, nunca nenhum síndico subiu comigo aqui. E eu, por ser mulher, é pior. A senhora vai subir no teto do prédio? Vou. A senhora tem certeza? A senhora é mulher. Eu falo, sou mulher, tenho curso, posso subir, tá tudo certo. Não tem problema, novos tempos, né? Nós, mulheres, podemos subir no topo do prédio. Vamos tomar todos os cuidados, seguir. Lógico, da mesma forma que um homem, eu não vou me debruçar sem proteção. Sim.
Então, assim, vocês mulheres entrem no mercado, subam até o topo do prédio sem medo e façam todo o trabalho como qualquer pessoa faria. Exatamente, muito bom. Só para fechar essa parte de relação com o zelador, Silvio, você, em termos de canais de comunicação, você usa algum específico ou também cada caso você se adapta com a situação do condomínio? A gente se adapta, você falou a comunicação somente com o zelador ou no geral? Com o zelador. Com o zelador. Caso, Não, com o zelador a gente se adapta, mas hoje todos praticamente utilizam o celular e o WhatsApp. Eu uso muito o telefone, eu gosto de falar telefone. Eu preciso me policiar um pouquinho mais, me educar um pouquinho mais com a questão do horário. Às vezes eu lembro de alguma coisa importante às 18, 19 horas, mas eu tenho combinado com eles. Eu vou mandar, se for importante, vou mandar um arroba com teu nome, você sabe que vai ser importante você olhar. Senão, é para você ver no primeiro horário útil do dia seguinte. Às vezes a gente tem aquela coisa que é tirar da frente, tirar da cabeça, mas eu preciso me policiar um pouquinho mais. Eu percebi que a minha colega aqui, ela é mais educada e policiada quanto a isso. Ela tem total razão. A gente tem que evitar, o horário de descanso dele, pode vir um dia a ação trabalhista contra o condomínio, mas assim, a gente nunca teve esse problema. Eu acho que a forma que a gente se relaciona com os nossos gestores é muito respeitosa. Então a gente acaba não tendo esse... Pela verdade, são amigos hoje. São amigos hoje. Eu tenho amizade por eles. Então a forma de comunicação vai variar, vou me adequar, mas eu vou procurar fazer da melhor forma possível para que atenda também a necessidade dele ou a limitação dele. Perfeito. Vamos entrar um pouco agora na área das administradoras, e eu queria até começar por você, Karina, até porque você já esteve, né, do outro lado do balcão. Mas vamos pensar a mesma situação também. Você está chegando no condomínio, né, e aquele tripé ali que você está formando, está chegando para formar, tem lá também uma perna ali fincada que é a administradora do condomínio, que muitas vezes pode ser muito boa, né, ou você pode também perceber que, putz, essa vai ser difícil de trabalhar. Então, aí já começa o que o Silvio falou. Normalmente, quando a gente entra, a principal reclamação do corpo diretivo da Assembleia não gostávamos do síndico, não gostamos do zelador, não gostamos da administradora. Então começamos trocando o síndico. Ele vai trocar a administradora e o zelador. Aí falou, opa, peraí, vamos lá, não é assim, deixa eu conhecer, deixa eu entender, deixa eu ver como é que é. Tem as administradoras e as administradoras. Eu, Karina, não gosto de trocar a administradora, tá? Porque tem o histórico, tem o conhecimento, sabe, para quem notificou, quem não notificou, e esse histórico para transferência é muito ruim de passar, tá? Você consegue passar balancetes, atas e tudo mais, mas o histórico minucioso fica, não tem como não ficar. Você chega, aí você fala, olha, eu quero ir aí conhecer a administradora, quando você não conhece, ou quando você conhece, já trabalha, quero conhecer o meu gerente, porque eu trabalho com o Zé, mas eu quero conhecer a Joana, que vai me atender. Aí você já começa a perceber se a administradora está pronta para te receber, quando ele já fala, não, claro, vamos lá, quando você pode. Ou quando ele fala, não sei quando eu vou te receber, quando eu posso. Você já fica com o pé atrás. Já é um sinal, né? Já é um sinal. Aí você começa a pedir a documentação. Me manda todos os contratos. Me manda a relação de notificações, advertências, multas que foram dadas. E a administradora não quer te passar ou não tem. Aí você já vê que vai ser um pouquinho difícil. Mas, como eu disse também com o zelador, nada que não possa entrar no eixo. Tá? Você chega para a gerente e fala, olha, comigo é assim. Eu quero uma relação de notificações, multas, advertências para acompanhar. Se o meu regulamento interno, a minha convenção determina que eu tenho que dar 2 advertências para multar, eu quero ter esse controle. Então, assim, são muitos prédios. Se a gente não tiver esse controle, essa parceria da administradora, a gente se perde. Não tem como. Muito crítico mesmo. Então, por exemplo, as minhas pastas, tá? Prestadora, pode ser a administradora A, B ou a C. Eu dei uma notificação para a unidade 10 do prédio A, eu peço para a administradora colocar na pasta. Porque, além dela me passar o cronograma de notificações, quando eu estou verificando a pasta, eu já coloco no meu sistema próprio, a unidade 10 tem uma notificação por isso. Porque quando acontecer de novo, e se for de madrugada, final de semana, eu não tenho como ligar para a administradora e perguntar, esse cara já tomou uma advertência que eu não lembro? Então eu abro meu sistema, vejo, o cara já tomou uma advertência por isso. Então, já é multa.
entendeu? Já vai direto. Então eu já tenho esse controle de todos os meus prédios. E vocês, síndicos, tudo acontece de noite e de madrugada. Não tem hora, né, para acontecer. Silvio, você, como que é a sua relação? Como você constrói uma relação com uma administradora, assim, quando você assume um condomínio? Acho que o primeiro, que eu comentei agora há pouco, é fazendo a visita, conhecendo com quem eu vou trabalhar, conhecendo a estrutura da administradora, com quem vai ser meu contato direto, a nível de diretoria, né? A gente gosta de conhecer realmente, até como eu falei, por ter vindo de suplemento, sempre gostei de conhecer as empresas com quais eu ia trabalhar. Por acaso tivemos um episódio, enquanto a Karina era administradora de condomínios, logo que eu fiz a transição da antiga administradora para ela, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma reunião com ela, ela apresentou os presidentes da companhia, faz parte do meu business, eu acho que faz parte do business do síndico, acho que é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Pode ser que você nunca mais volte no estabelecimento da administradora, o que eu acho difícil. Sempre vai ter uma reunião, pré-assembleia, elaboração de previsão orçamentária, mas naquele momento inicial eu acho que é fundamental nós síndicos fazermos isso. E depois é a troca do dia a dia. Eu costumo dizer, desde o primeiro momento da minha empresa, Júlio, a seguinte frase: quando o gestor predial não faz a parte dele, sobra para o síndico. Quando a administradora não faz a parte dela, sobra para o síndico. Então a gente precisa ter ambos bem alinhados, no eixo, como a Karina comentou, trabalhado para que nos atendam na nossa necessidade e na nossa demanda. E às vezes a gente chega num condomínio. Muitas vezes, quando o síndico quando o condomínio faz a concorrência, eles trazem síndicos através de quem? De administradoras. Eles querem trocar a administradora, então fazem a concorrência com administradoras e pedem: olha, para cada um de vocês, além de apresentar a proposta, você tem que apresentar um síndico profissional. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E às vezes eu me ligo o dono da administradora que está me indicando, falo: estou te indicando o prédio ABC, você vai lá, boa sorte. Eu falo: obrigado pela tua indicação, mas eu estou imaginando que eu vou chegar lá, talvez com uma ideia de que troquem a administradora, mas eu vou dizer para você, ser transparente, que eu pretendo trabalhar quem já está lá. Sim. E se funcionar para mim, vai continuar. Não quero ter essa obrigação com você. Eu gosto de ser muito transparente. E tem funcionado. Eu recebi agora essa semana um e-mail do dono da administradora que somente me indicou, nunca trabalhei com ele. Ele entendeu perfeitamente minha colocação, achou muito plausível a minha forma ética e profissional, e me mandou uma mensagem quando ele viu esse webinar sendo convocado e o Conexão Sindiconet. Estava super feliz, que já tinha comprado ingresso. Sim. E que estará lá com prazer para apreciar o trabalho da Sindiconet e ver a gente lá no palco e hoje nessa transmissão. Muito bom, legal. Bom, ainda na área de administradora, né, eu acho que um desafio que vocês têm também é que hoje em dia cada administradora trabalha com um sistema, uma tecnologia, né? Aqui em São Paulo até muitas trabalham com uma mesma tecnologia, mas vira e mexe vocês vão ter que lidar também com diferentes sistemas e diferentes, né, formas de trabalhar. Isso chega a ser para você um desafio? Você se adapta ao sistema da administradora? Por exemplo, às vezes até o aplicativo que o condomínio já usa? Não, o sistema, a maior parte das administradoras usa o mesmo, sim. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, né? Usa o mesmo sistema. Temos 3 ou 4 que usam sistemas próprios, né? E então você tem que se adaptar, mas na prática é mais ou menos o mesmo, só muda a carinha. Então vamos pensar em Orkut, Facebook? Tem as mesmas funções, mas muda a carinha. Então é fácil de você se guiar, é fácil de você se adaptar. O mais difícil não é a tecnologia, não é o sistema para mim. O mais difícil para mim são as pastas. Então, que cada administradora faz de um jeito, de uma forma. Então, tem administradora que faz por ordem cronológica, tem administradora que faz por ordem de serviço, tem administradora que põe um balancete na frente, previsto realizado atrás. Então, assim, o mais difícil de se adaptar, eu acho que são as pastas, né? De você acompanhar, porque eu sou uma síndica chata, o Silvio me conhece, eu verifico nota por nota, então eu acompanho o balancete, vou ticando por que teve multa, por que não teve, o que aconteceu, acho que o Silvio faz a mesma coisa, e quando está tudo misturado... É fundamental, vou começar pelo fim, da pasta, é que ela esteja de uma forma muito clara para a gente ver
porque vai passar depois para o conselheiro e ela é disponível para qualquer condômino. Então, se for uma pasta clara, cara crachá, que você começa vendo e consegue achar os documentos de forma muito clara, já complica. Obviamente, sim. Obviamente, o síndico se adapta a tudo, não só a administradora, a forma, a tudo. O síndico tem que ser uma pessoa que realmente se adapta a qualquer meio, a qualquer situação, porque ele vai vivenciar dezenas de situações adversas. As administradoras, como a Karina comentou, você já comentou, em São Paulo, basicamente todas trabalham com o mesmo software, o mesmo aplicativo, mas quando muda um pouquinho, a gente prefere que fosse o mesmo, mas às vezes tem que se adequar, porque ela já tinha escolhido um outro. E tem a situação ao contrário, que administradoras que nunca trabalharam nesses últimos 3 anos, eu tive a oportunidade de implantar junto com a administradora, que ela não tinha o aplicativo do software e pediu a nossa opinião, enfim, não só para a gente, para os outros síndicos que trabalham com eles, e amadureceram e implantaram. Então foi bacana ver essa implantação por parte da administradora da ferramenta tecnológica que dá total facilidade para o condômino, para o conselho, para o síndico trabalhar. E está tendo bastante software novo no mercado. Eu não sei se o Silvio viu, mas chamaram a gente para um evento de um software novo também. Então, assim, não só o software, mas outras rotinas desse meio condominial, sempre chega alguma coisa nova e a gente faz parte da função do síndico e conhecer. Hoje você tem administradora pequena, média, grande, administradora virtual, administradora só por aplicativo. Então, assim, você tem que conhecer para poder até, quando for uma indicação, falar, olha, eu já trabalhei assim, eu já trabalhei assado, comigo funciona. E a questão da pasta é a questão de sentar e conversar. E tem o outro lado também, né? Não posso deixar de falar. A administradora tem que fazer a parte dela, mas nós, síndicos, também temos que fazer a nossa parte. Então não adianta eu cobrar a administradora e não responder os e-mails que ela me manda, pedindo autorização para isso, autorização para aquilo. Não adianta ela me mandar um display para o elevador e eu não colocar, não ver, não fazer a minha parte. Então precisa ser também uma via de mão dupla. Ele não pode ficar me cobrando. A administradora não é minha secretária, é minha parceira. A gente sabe que tem muito no mercado, né? Eu que já trabalhei do outro lado, que você manda, eu tô te mandando a multa que você me pediu, aprova para mim para eu fazer rápido. E o síndico demora 5 dias para aprovar. Faz às vezes perde o sentido, né? Pois é, então, verdade, assim, tem os dois lados da moeda. Então, assim, a gente quer uma administradora prestativa que responda rápido, que nem a gente estava falando antes de começar. Você pede uma notificação, em 48, 72 horas tem que estar no prédio. Ok, mas eu peço, manda para eu aprovar, volta. Como é que eu posso cobrar esse período se você não fizer a sua parte? Então, assim, tem essa via de mão dupla também. Então, assim, Karina, você tem que ser uma boa síndica? Tenho. Tem que ter uma boa administradora? Tem. Tem que ter um bom zelador? Tem, mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Exatamente, acho que todo mundo tem que saber muito bem o papel de cada um ali, porque essa relação síndico e administradora também, muitas vezes elas se confundem, né? E muito também os condôminos fazem essa confusão, de não entender o papel do síndico e da administradora, né? Conta um pouco no seu caso, Silvio, você passou por problemas relacionados a isso, do condômino ali às vezes se confundir ou não entender direito qual que é o seu papel no condomínio. Como que você lida com isso? Você tenta deixar sempre muito claro, né? Até onde vai a sua área. Tal. E não só, eu tento deixar claro, Júlio, não só a questão do papel do síndico, do gestor e da administradora, como às vezes também do conselho, do subsíndico, quando ele existe. Exato. Então a gente costuma dizer nas assembleias, logo no início, a gente costuma falar dos papéis de cada um, para poder educar o condômino como um todo, de quem é quem, qual é o papel de cada um, né? Onde entra cada um, quem tem que ser cobrado, enfim. Então nas assembleias eu acho que é um momento bom de você divulgar isso. Às vezes a Assembleia não tem um quórum que você espera, você faz através de comunicado, explicando para o condômino qual é a função de cada um. Nesse início de ano, com a chegada dos carnês de IPTU, gera muita confusão para os condôminos, principalmente prédios novos, prédios de implantação, que chega a cobrança, e ele não sabe se ele questiona o síndico, a administradora, ou direto à prefeitura, ou às vezes vai direto no zelador, no gerente predial, que coitado não tem nada a ver, não tem nem conhecimento para responder. Então é muito importante que os papéis
fiquem bem claros para todos, inclusive para o gestor predial, inclusive para a administradora e para nós síndicos. Às vezes, como a Karen falou, a gente também confunde, né? Temos que saber quais são as limitações da administradora, qual é o papel dela, efetivamente. Normalmente, nos meus casos, a morosidade é por parte da administradora para comigo. Eu falo que não adianta você trabalhar só com uma administradora boa, que tem que ser boa, mas tem que ter um gerente bom de atendimento. Às vezes a administradora é ótima e o gerente é médio, que para ele, uma semana, para ele responder um e-mail seu ou elaborar uma notificação, uma advertência, é suficiente. Para mim, está muito longe de ser o razoável. E o que você faz nesses casos? Eu trabalho o gerente ou vou trabalhar a administradora. Olha, administradora, esse gerente não está me atendendo, por isso, eu pediria que vocês trocassem. Ah, mas com quem você gostaria de trabalhar? Não, não é com quem eu gostaria de trabalhar. Com quem vocês acham que vocês têm que botar para me atender. Porque se eu pedir tal pessoa, tal gerente, que a gente tem 2, 3 condomínios com a mesma administradora, ela fala, mas você escolheu e agora deu errado de novo. Então, assim, não é bem assim. Eu quero que vocês escolham. Se vocês sabem que fulano trabalha bem com o Silvio, atende a minha necessidade no prazo de 48, 72 horas, dá retornos rápidos, me alimenta de informações, tá ok, você pode escolhê-lo e vamos trabalhar. A gente não costuma ter problema, mas quando tem, eu deixo que essa troca seja feita pela diretoria da companhia. Não quero eu ter essa habilidade de escolher, né? Mas eu acho que outra coisa também, nas grandes administradoras, quando eu tenho mais de um prédio com uma administradora, normalmente é o mesmo gerente que me atende. Não sei se com você é assim. Já aconteceu de não ser, 3 condomínios, 3 gerentes diferentes, até porque um era na implantação, um era na região tal, outra na outra região, mas hoje é a mesma gerente. Quer dizer, ao longo do tempo foram vendo que não estava dando certo, realmente às vezes era falhas da gerente, não da administradora, enfim, ou a forma de atuar não era condizente com o que eu gostaria, e a própria administradora trocou. Hoje eu estou atendido às vezes pelo mesmo gerente em vários condomínios, que eu acho importante. Pela mesma gerente. Ou o gerente também. Eu acho que facilita, porque, por exemplo, se eu quero mandar um comunicado, que nem agora, tem o bendito do coronavírus. Então, se eu quero fazer um comunicado, se eu sou atendida pela mesma gerente, eu já falo, ó, esse comunicado vale para todos, manda para mim. E se são 3 gerentes, eu tenho que mandar 3 e-mails. Olha, faz esse comunicado para o prédio A, faz esse comunicado para o prédio B. Então, assim, o fato de ser a mesma gerente, para mim, me facilita muito quando é um comunicado geral. Então, eu já prefiro. Bom, vamos entrar agora numa parte que eu acho que é super interessante, até para quem está escutando a gente, porque vocês, na trajetória de vocês, né, provavelmente vocês devem ter errado também, né? Até porque a gente aprende errando, né? E hoje em dia, às vezes, pode acontecer também, né? Então, assim, no seu caso, se você tem algum caso interessante que você gostaria de compartilhar com a gente, onde você errou e que hoje em dia você não faria da mesma forma? Graças a Deus eu tenho mais acerto do que erros, mas a gente sempre tem, e é importante a gente ser humilde, de reconhecer e poder depois até trabalhar esse erro para que não ocorra mais. Com relação à administradora, eu tenho, acho que um acerto que eu acho bacana trazer, que eu tinha uma demanda de assembleia de trocar a administradora assim que eu assumi. Era um prédio novo, tinha um ano de má implantação, a gente foi contratado para fazer a correção daquela implantação e eu tinha uma demanda de trocar a administradora. E eu dividi com o conselho, eu pedi um voto de confiança que a gente pudesse trabalhar aquela administradora. E eu vai fazer 2 anos que eu já estou nesse condomínio, agora no próximo mês, e estou muito feliz que realmente a administradora ela tinha total condições de atender. Ela talvez estava sendo mal cobrada, mal gerida, enfim. Então foi um case de sucesso com relação à administradora, que era fato, que queriam a troca dela. Eu tive um erro com um gestor que já trabalhava comigo em outros condomínios, já tinha passado por 2 condomínios meus, ficou 1 ano num condomínio, 2 anos no outro, e por questões adversas tive que tirá-lo de lá. Gestor predial. E ele é um senhor muito bom, eu queria aproveitá-lo, e eu tinha uma vaga num altíssimo padrão. E ele tinha uma única deficiência, que é a questão da escrita. Ele não é uma pessoa que não sabe escrever, enfim, só sabe gravar áudio, tem umas limitações. E eu trouxe para esse condomínio porque as qualidades dele eram muito grandes e eu achei que realmente funcionaria. E ele foi muito bem recebido, um prédio pequeno, são um pouco mais de 1 dúzia de apartamentos de alto padrão, todos gostavam muito dele. Mas quando ele não faz, sobra para o síndico. Então o fato de ele só mandar áudio para mim, ou às vezes respondendo um condômino, isso começou a criar uma certa dificuldade na operação. Então foi um erro ter escolhido ele para aquele empreendimento, para aquele perfil de moradores, e eu tive que tirá-lo de lá. Eu tinha oportunidade para ele, já estava 1 ano já nesse novo empreendimento, inclusive onde eu sou proprietário, e está indo muito bem, enfim. Então o erro foi acertar a escolha naquele momento para aquele zelador. Tá
Tá certo, legal. Basicamente isso. Tá. Você, Karina, tem algum caso interessante assim? A gente erra o tempo inteiro, né? Pois é. Porque é que nem mãe, a gente erra tentando acertar. Uhum. Porque você erra em várias coisas. Por exemplo, saiu um sistema novo de produto de limpeza XYZ. Você fala, pô, vou comprar a ideia, vou tentar, vou fazer o teste. Aí você vê que dá tudo errado. Você fala, nossa, que erro, vou investir num negócio para tentar. E da mesma forma você tem um zelador que você investe, treina e tal, e depois não dá certo. Ou você faz que nem o Silvio falou, você aposta num cara que sempre deu certo em algum prédio seu, em outro prédio. Então são erros. Você erra com condômino, você erra com todo mundo. Da mesma forma que as pessoas erram com você, você também erra. Eu acho que o legal é entender que todo mundo erra. Sim, é que nesses casos, né, eu não diria nem que é um erro, né? Na verdade, você tentou um caminho ali e às vezes não é sempre. Que não é um erro. Até que não foi um erro que ele continua trabalhando em outro empreendimento meu, super acertado. Só não funcionou ali. Não funcionou bem. Agora, voltando um pouco, algum erro de procedimento, por exemplo. Antes eu fazia assim e hoje em dia eu não faço mais assim porque eu vi que desse jeito não funciona e eu faço assim. Sei lá, Não dá para fazer isso, porque no prédio A eu fazer assim funciona muito bem. Tá. No prédio B eu fazer assim dá tudo errado. Uhum. Por isso que você tem que saber a rotina. Então, por exemplo, no prédio A eu sei que se eu limpar a piscina com o fornecedor, né, pedir pro fornecedor limpar a piscina toda segunda-feira às 9 da manhã, a piscina fica limpa até o final de semana, tá tudo tranquilo. No prédio B, se eu pedir pro cara fazer no mesmo horário, na quarta-feira já teve 2, 3 aulas, não deu certo, eu vou ter que pedir para ele fazer quinta de novo, no final de semana vai estar sujo, então você tem que estudar. Se você tem uma visão muito apurada, um bom senso também, é um feeling, né, para entender essas questões, né? Ou assim, voltando em processo, assim, um checklist que você fazia, antes você não fazia, você sente falta, alguma coisa assim? Checklist tem que fazer, para todo mundo. Então, por exemplo, prédios grandes, eu tenho prédio de 3 torres, tá? Eu tenho 20 funcionários de limpeza. Se eu não fizer um checklist, que esses 5 vão ficar nessa torre, esses 5 vão ficar na área comum, aqueles 5 vão ficar na garagem e na lixeira. Então, assim, você tem que fazer um checklist. É muita gente para você ajudar até o seu chefe de limpeza, o seu zelador, o seu gerente predial a acompanhar todo mundo. Você tem que fazer procedimentos. Então, checklist é fundamental. Seja um prédio de 2 funcionários, zelador, auxiliar de serviços gerais, portaria virtual, seja um prédio com portaria 3 postos, um interno, um externo e um controlador, mais toda a limpeza. Então, assim, independente do tamanho do empreendimento, checklist. Com relação à equipe de limpeza, só complementando o que a Karina falou, eu gosto de trabalhar assim de forma, eu gosto de pedir para o zelador, para o gerente, né, se for uma equipe grande, como ela falou, normalmente você já tem um gerente predial lá, tem total condição de ele elaborar um checklist e você só depois sentar com ele e aperfeiçoar. Né? Então, às vezes a limitação de um zelador é exatamente não mexer talvez numa planilha, num e-mail, e você às vezes escolhe ele para um condomínio que precisa que ele atenda o condomínio e responda. E o gerente predial, um gestor um pouquinho mais preparado, vai ter condições de preparar uma planilhazinha e você depois senta com ele e elabora junto ou complementa aquele checklist para que você possa cobrá-lo e ele possa cobrar da líder da limpeza e da equipe toda, não só limpeza, portaria, enfim. Tudo. Legal. Bom, o nosso tempo a gente está com pouco tempo já. Acho que vocês perceberam muito do que a gente falou aqui, foi muito baseado até nas perguntas que vocês enviaram, né, que a gente vai tentando traçar aqui, pautar, né, o nosso debate para conseguir responder o máximo de perguntas aí relacionadas especificamente a esse tema, né, que foi bem focado aí nesse tripé síndico, zelador e administradora. Para fechar, eu acho que é importante sempre falar de tecnologia, tá? Considerando essa parte, a gente está falando aí de um tripé que envolve zelador, administrador, então a gente está falando de comunicação, a gente está falando da parte de manutenção também e da própria administração do condomínio, né? Como que você enxerga, assim, como que você tem utilizado a tecnologia a seu favor, Karina, considerando essas questões? Então, hoje a gente tem mais de 30 normas obrigatórias, né? Então, laudo de elétrica, laudo de para-raio, laudo de elevador, laudo disso, laudo daquilo. Não dá
mais para ficar numa planilha do Excel. Pelo menos eu não consigo. Não sei se o Silvio consegue ainda. Eu não tenho essa capacidade, então eu tenho o meu sistema, o meu software. Então todos os próprio seu? Tá. E daí todos os prédios, entrou um prédio administrando, aí eu peço todos os laudos para a administradora, então eu sei quando vai vencer, e aí ele já vai me lembrando, olha, você tem que aprovar a limpeza de caixa d'água, faltam 30 dias para vencer a próxima, dedetização, o laudo de para-raio, esse prédio tem um pacote global com a empresa X para fazer tudo, esse prédio não tem, você tem que aprovar o seguro de funcionário, seguro obrigatório. Então, assim, é aquele boa tecnologia da agenda, sabe? Pula, prédio A vencerá daqui 30 dias, aí eu já mando um e-mail. Tem administradora que já tem, tá? Então, tem administradora que faz isso por você. Tem sistemas hoje em dia. Mas tem administradora que não faz, tem um gerente que tem o serviço, mas não conhece. Então, assim, para não deixar falhar, eu subi o lembrete para mim na agenda, eu já pego e mando direto um e-mail para a gerente. Oi, tudo bom? Faz para mim 3 orçamentos disso, porque vai vencer daqui 30 dias. Legal. Então, eu já dou aquela... Ou seja, acho que vocês têm que usar cada vez mais tecnologia mesmo para conseguir dar... Vocês lidam com muitas microdemandas também, né? E muitos players ali, muitas peças num tabuleiro, então é muito importante, né? No seu caso, Silvio, como que você está aparelhado? Excel para mim é suficiente e eu tenho 2 Red Alerts, né? Eu sou engenheiro. Então o Excel para mim é um Red Alert, quer dizer, quando vai vencer, ele vai acender a luzinha vermelha lá. Obviamente a gente conta com a administradora também, que para ela também acende o Red Alert. Tem funcionado, quer dizer, normalmente quando o meu Red Alert acende, a administradora já me demandou, olha, precisamos renovar o seguro, olha, está vencendo aí o AVCB, vai vencer aí as questões legais. Então, quando tem um gerente também ele está controlando, né? Aquelas 6 meses, a limpeza, a dedetização, ou se vai vencer mês que vem, será que a gente pode antecipar? Já estou com muita barata, vamos antecipar, não tem problema nenhum. Então, assim, são 3 Red Alerts, eu preciso contar com 2, o meu e da administradora. E, obviamente, tendo um gestor que está antenado, e eles são treinados para ficar antenados, até porque está na lousa ali, no quadro, atrás da mesa dele, que está lá o certificado, ele sabe ter um controle ali, a planilhazinha, que vai vencer tal data. Então, assim, para a gente não deixar escapar, a gente não pode deixar escapar nada, né? Não vou nem falar em seguro, porque... Então, mas assim, eu trabalho com Excel, acho que me atende bem, eu cobro da minha equipe também, temos uma única planilha, não tenho um aplicativo, mas eu tenho uma única planilha, que todo mundo alimenta ela e a gente... Legal. Acho que cada um, né, tem a sua característica. Claro, e a tecnologia tem que nos ajudar, isso é fato. De um lado, às vezes, ela nos atrapalha. Pois é, ela tem que ser útil, né? Tem que ser útil, dependendo de como... Simples, né, também, porque muitas vezes a tecnologia complica, às vezes é uma tecnologia que você acha que é excelente, mas ela é muito complicada, ela tem que ser realmente simples para ajudar e ser funcional mesmo, né? Bom, mas a gente evolui mais esses pontos, essas questões, né? Isso no Conexão Síndico.net, que a gente vai estar presente lá no palco, a gente vai ter mais um síndico com a gente também participando do painel. E, bom, acho que rendeu bem, né, o nosso bate-papo. De novo, é um tema super importante. Eu até tinha listado aqui uns pontos, realmente a gente tem um tripé aí, né, que eu diria que é muito de back-office e operacional, que é a administradora, o zelador e o síndico, mas a gente também tem um outro tripé aí, que dentro de um condomínio, que é o síndico, o condômino também e o conselho, né, a massa condominial ali envolvida nessa estrutura. Mas isso é assunto também para depois, para um próximo webinar. Quem sabe a gente fala um pouco isso também no nosso painel. E, enfim, valeu muito, muito a pena. Queria agradecer mais uma vez. Imagina, obrigado a você. A gente agradece o convite. Muito e quem legal. tiver dúvida, manda que a gente responde. Legal, também. Depois a gente pode até ver no... Bom, tem um canal Tirar Dúvidas, você vira e mexe ali, faz a sua... Estou sempre ali comentando. Faz uma presença lá. E a gente, então... se encontra, se você se inscrever, a gente vai se encontrar então no Conexão Síndico.net ou no próximo webinar aqui também do Síndico.net. Queria agradecer mais uma vez a 8A Administradora, que é a nossa patrocinadora, e até o próximo webinar do Síndico.net. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.